Você já se perguntou como um líder nômade das estepes conseguiu dominar a maior, mais rica e mais populosa civilização da época? Hoje, vamos desvendar a saga épica de como Genghis Khan e seus descendentes conquistaram a China, um feito que parecia impossível. Esta não foi uma única batalha, mas uma campanha de décadas, uma mistura de genialidade militar, brutalidade e uma capacidade de adaptação sem precedentes. Primeiro, precisamos entender que a China do século XIII não era um império unificado. Estava dividida em três grandes potências: a dinastia Jin ao norte, a dinastia Song ao sul e o reino de Xia ocidental, a oeste. Genghis Khan, um mestre da estratégia, sabia que não podia enfrentar todos ao mesmo tempo. A sua abordagem foi um clássico: dividir para conquistar. Sua primeira jogada foi contra a Xia ocidental entre 1205 e 1209. Por que começar por ali? Para proteger seu flanco. Ele não queria ser atacado pelas costas enquanto marchava para o coração da China. Subjugar Xia deu-lhe recursos, segurança e uma base de operações. Com Xia pagando tributos e fora do caminho, o verdadeiro prêmio estava à vista: a poderosa dinastia Jin, no norte. E aqui entramos no primeiro pilar do sucesso mongol: um exército diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Nos exércitos chineses, o status de um oficial era muitas vezes herdado. No exército de Genghis Khan, era pura meritocracia. Você subia na hierarquia pela sua habilidade em batalha, não pelo seu sangue. Essa estrutura era organizada de forma decimal: unidades de 10, 100, 1000 e 10.000 homens, chamados de tumens, uma máquina de guerra eficiente e leal. A mobilidade era sua arma secreta. Cada guerreiro mongol tinha de 3 a 5 cavalos. Isso significa que eles podiam cavalgar por dias a fio, trocando de montaria para manter os animais descansados. Eles cobriam distâncias que os generais chineses consideravam impossíveis, aparecendo do nada para lançar ataques surpresa devastadores. Enquanto um exército chinês se arrastava lentamente, os mongóis voavam pelas planícies. E o que eles usavam? O arco composto mongol. Era uma obra de engenharia mais potente e com maior alcance do que os arcos da infantaria chinesa. Eles podiam disparar uma chuva de flechas mortais e recuar antes que o inimigo pudesse reagir. A tática era simples e letal: aproximar, atirar, recuar, repetir, desgastando o inimigo à distância. Mas e a Grande Muralha? E as cidades fortificadas, com seus muros impenetráveis? Esse era o maior desafio. Os nômades das estepes eram mestres em batalhas em campo aberto, mas cercos eram outra história. Foi aqui que Genghis Khan mostrou sua genialidade adaptativa. Ele percebeu que não precisava inventar a roda, ele só precisava roubá-la. Sempre que conquistava uma cidade, ele executava os nobres e os soldados que resistiam, mas poupava os engenheiros, os artesãos e os médicos. Ele formou uma unidade de elite com os melhores engenheiros chineses e persas que capturava. Esses especialistas foram forçados a usar seu conhecimento contra seu próprio povo, construindo catapultas, trabucos e outras máquinas de cerco gigantescas. Os mongóis até aprenderam a usar a pólvora chinesa para criar bombas e explodir portões. A China estava sendo derrubada com sua própria tecnologia. Junto com a engenharia, vinha a guerra psicológica. A reputação dos mongóis os precedia. A regra era clara: se uma cidade se rendesse sem luta, sua população seria poupada. Se resistisse, seria aniquilada. Homens, mulheres, crianças. Essa política de terror funcionava. Muitas cidades, ao verem a poeira do exército mongol no horizonte, simplesmente abriam seus portões para evitar o massacre. O medo
Era uma arma tão poderosa quanto qualquer espada. Quando a invasão da dinastia Jin começou, por volta de 1211, Genghis Khan não encontrou uma frente unida. Ele explorou as tensões internas da elite governante Jin. Muitos oficiais chineses, insatisfeitos com a corrupção e a incompetência de seus líderes, desertaram. Eles levaram consigo mapas, informações sobre as defesas e segredos militares valiosos, entregando-os diretamente aos mongóis. Uma tática de campo que os mongóis usaram com um efeito devastador na China foi o famoso recuo fingido. Imagine a cena. A cavalaria mongol ataca e, de repente, quebra a formação e foge em aparente desordem. A infantaria pesada chinesa, confiante na vitória, quebra suas próprias linhas defensivas para perseguir o inimigo em fuga. Mas era uma armadilha. Quando a infantaria chinesa estava exausta, desorganizada e longe da segurança de suas muralhas, o impensável acontecia. Os mongóis, que tinham trocado para seus cavalos descansados, davam meia volta. De repente, a fuga se transformava num contra-ataque fulminante. A cavalaria mongol cercava os soldados chineses dispersos numa formação de pinça, aniquilando-os completamente. Essa tática funcionou repetidas vezes. Além disso, os mongóis eram mestres em cortar linhas de suprimento. Eles cercavam cidades e acampamentos e simplesmente esperavam, cortavam o acesso à comida e água, especialmente ao longo do Grande Canal, a artéria vital que alimentava o norte da China. A fome e as doenças que se espalhavam dentro dos muros cercados faziam o trabalho sujo por eles, enfraquecendo a resistência até o ponto do colapso. Vamos recapitular a linha do tempo dessa conquista monumental. De 1205 a 1209, a submissão de Xia Ocidental. De 1211 a 1215, a grande invasão da dinastia Jin, que culminou na captura da capital, Zhongdu, a atual Pequim. O imperador Jin fugiu para o sul, mas o norte da China estava essencialmente sob controle mongol. Em 1227, Genghis Khan morre durante uma campanha para esmagar uma rebelião de Xia Ocidental. Mas a máquina de guerra que ele criou não parou. Seus filhos e netos continuaram a expansão. Foi seu neto, Kublai Khan, quem finalmente completou a obra. Ele focou na última peça do quebra-cabeça, a rica e populosa dinastia Song, no sul. A conquista do sul foi um desafio ainda maior. Era uma terra de rios, lagos e cidades densamente povoadas, um terreno menos favorável para a cavalaria mongol. Mas, mais uma vez, eles se adaptaram. Kublai Khan construiu uma marinha, usando desertores e engenheiros chineses para combater a dinastia Song em seu próprio território. Após décadas de luta, em 1279, a última resistência, Song, foi esmagada. Pela primeira vez na história, toda a China estava sob o domínio de um povo estrangeiro. Kublai Khan proclamou-se imperador e fundou a dinastia Yuan. A conquista que Genghis Khan iniciou 70 anos antes estava finalmente completa. Foi um processo brutal que custou milhões de vidas, mas que também unificou a China sob um único governo e abriu rotas comerciais, como a Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente de uma forma nunca antes vista. A história da conquista mongol da China é uma prova de que, com estratégia, adaptação e uma vontade implacável, até mesmo o impossível pode se tornar realidade. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!